Bom, pessoal, nossa aula de hoje aqui é sobre partículas livres na representação de Heisenberg, né? Esse é um dos exemplos mais simples de se estudar quando se fala de representação de Heisenberg, né? Porque do ponto de vista de representação de Schrödinger não é um problema tão simples assim, porque como a gente trabalha com a função de onda na representação de Schrödinger, né, para partícula livre, é uma onda plana, e essa onda plana não é normalizável, né? Ou seja, a gente já tem, de certa forma, uma dificuldade aí. Quando você vai estudar representação de Schrödinger, né, normalmente se começa estudando os problemas de poço infinito, tá bom? Mas aqui, no nosso caso, para estudar a representação de Heisenberg, a partícula livre é um exemplo muito bom, né? Então, do que se trata a partícula livre? Você tem um Hamiltoniano de partícula livre que basicamente é a energia cinética do sistema, ou seja, você não tem, né, potencial nessa questão, tá bom? As equações de movimento de Heisenberg, elas são exatamente dx de Heisenberg dt, certo? 1 sobre IH cortado, comutador de x de Heisenberg, H. Ok? Então, a outra equação de movimento que a gente pode escrever para o operador, por exemplo, P, tudo isso na representação de Heisenberg, certo? Basicamente é 1 sobre IH cortado, P na representação de Heisenberg, comutador com Hamiltoniano, ok? E o problema todo se resume justamente em calcular esses comutadores aqui, tá bom? É importante só destacar que esse operador e esse operador aqui, eles estão na representação de Heisenberg, então P e esse outro momento linear também, tá certo? Então, para a gente encontrar as equações de movimento para partícula livre, o que você vai ter que fazer no final das contas é calcular o comutador, né, desses dois operadores, tá bom? O que é o comutador de x? Primeiramente, x de h, né? Se você colocar aqui a definição de operador na representação de Heisenberg, o que a gente tem? A gente tem x h, o Hamiltoniano, menos h, x, h, tá bom? Por definição, o x aqui na representação de Heisenberg vai ser o operador evolução temporal adaga, x na representação de Schrödinger, vezes o unitário, tá bom? Isso aqui com o Hamiltoniano, menos o Hamiltoniano, o operador unitário de evolução temporal adaga, x na representação de Schrödinger, o adaga, tá bom? É importante só destacar que o operador evolução temporal ele comuta com o Hamiltoniano, tá bom? Então, tanto o Hamiltoniano como o operador evolução temporal, né, hermitiano adjunto, eles comutam com o Hamiltoniano. Então, eu posso ajeitar essa expressão para que ela fique assim. U adaga xs, tá bom? E aí eu faço uma troca aqui, h, u, menos, né? Essa daqui eu faço agora uma troca entre esses dois, vai ficar u adaga h, xs, u, tá bom? Que no final das contas é u adaga, comutador de xs com o Hamiltoniano, vezes o próprio operador de evolução temporal. Então, para calcular esse comutador aqui, tá bom? O que você precisa fazer no final das contas, né, é calcular o comutador do operador da representação de Schrödinger com o Hamiltoniano e depois usar o fato de que ele depende do tempo, né? Então, o resultado que você obter aqui, você vai simplesmente tratá-lo como se estivesse agora na representação de Heisenberg, tá bom? Então, o que a gente precisa calcular? X de S, H, e analogamente, a gente vai precisar calcular também, né, se você voltar aqui o problema anterior, P de S, H. Tá bom? Então, a gente precisa saber essas duas informações aqui, certo? Ora, se o Hamiltoniano de partícula livre depende só de P quadrado, como está escrito aqui, né? O que a gente pode afirmar? A gente pode dizer que esse comutador aqui já vai ser zero, né? Então, como H é simplesmente P ao quadrado sobre 2M, tá bom? A gente tem que P, S
H vai ser 1 sobre 2M, o comutador de P de S com P quadrado, né, que está na própria representação de Schrödinger. Isso aqui é zero porque todo operador comuta com ele mesmo, tá certo? Então, a primeira equação que a gente tem de movimento é de que dp dt, na representação de Heisenberg, dt é menos IH cortado, comutador de P H com Hamiltoniano. Como isso aqui é zero, a gente conclui que o P na representação de Heisenberg é uma constante. Bom, nenhuma novidade aí. Basicamente, eu estou dizendo que para a partícula livre, né, o momento linear dela é constante. Independente de estar na representação de Heisenberg, eu estou encontrando que a sua dependência temporal ela não existe, tá bom? Ela é uma constante. Já para o operador posição, a gente tem a seguinte equação de movimento: dx dt menos i sobre h cortado, tá bom? U, a d'água, como a gente já viu, xgs Schrödinger vezes o h, tá bom? E isso aqui vai ser u. Então a gente tem que resolver agora esta equaçãozinha aqui, tá bom? Para resolver essa equação, eu vou precisar calcular o computador de x e h, tá bom? Como o h é o computador de partícula livre, né? O operador de partícula livre vai ficar ps ao quadrado sobre 2m, né? E tudo nos leva a crer que a gente vai ter que calcular aqui um comutador que não é nulo, né? Porque o x não comuta com p, tá certo? Então, quem é esse rapaz aqui, tá ok? Então, digamos que a gente, para calcular o dx, é uma componente do operador posição qualquer na representação de Heisenberg, né? A gente tem que é 1 sobre h cortado, operador U da H, comutador de x na representação de Schrödinger, né? Componente i qualquer, com a componente j do operador momento p quadrado, né? Ou seja, na verdade é o próprio p quadrado, tá bom? Isso aqui, u, né? Lembrando que tanto esse e esse aqui, eles estão agora na representação de Schrödinger. Mais p quadrado, né? Vou simplificar aqui. Se eu pegar a componente x aqui, eu tenho uma somatória dos três, né? Então é px quadrado mais py quadrado mais pz quadrado, tá bom? Está falando que se esse aqui for a primeira componente, ela vai comutar com essas duas, né? Porque a gente sabe que x e pj, né, é IH cortado, delta de IJ. Então, perceba que se eu tiver componentes diferentes, eles comutam, tá bom? Então, no final das contas, o comutador de x e na representação de Schrödinger, né, com p quadrado, como ele vai comutar com as outras duas componentes, se for o x aqui, por exemplo, se for o y, vai comutar com as outras x e z, eu vou ter que calcular basicamente x e s pi quadrado na representação de Schrödinger, tá bom? Então eu preciso calcular isso daqui. Lógico que se eu aplicar aqui as regras de comutação, né, se tem um operador duplicado aqui, isso aqui não te dá, não tem problema nenhum. Eu posso, de certa forma, continuar fazendo essa conta, como se fosse aqui um operador A multiplicado por um B e um C, né? Eu posso calcular isso aqui, mas eu vou fazer uma generalização aqui que vai ser importante para a gente mais na frente. Imagine que eu queira calcular o comutador de x e s e uma função qualquer escalar, né, do operador momento, tá bom? Como é que isso aqui a gente pode calcular, né? O que a gente pode fazer com esse tipo de conta, né? Essa função escalar, ela pode ser função tanto do px, do py, do pz, ou seja, ela é uma função que tem aí três variáveis, tá bom? Se ela fosse só de uma única variável, por exemplo, f de px, a gente sabe que se eu expandir isso aqui em série de Taylor, né, digamos em torno de zero, né? Você sabe que isso aqui é f de zero mais a derivada primeira de x, de p, né, no caso, x, tá bom? Mais 1/2 da derivada segunda, em torno de zero, px
quadrado e assim sucessivamente, tá bom? Ou seja, né, o f de p de x a gente pode dizer que é um coeficiente aqui A1, né, mais um B1 px mais um B2, né, px quadrado e assim vai. Né? Conforme eu vou aumentando aqui o grau do polinômio da expansão, eu vou ter outros coeficientes, tá bom? Se for uma função de duas dimensões, aí a brincadeira é um pouquinho mais complicada, porque você vai ter aqui, digamos, um f de 0, 0, né? E assim vai com relação à derivada, né? Que é um df de x, dfx, px, mais um df de x de py, né? Que é um py, né? E assim vai, né? Na verdade, você vai ter o seguinte, você vai ter, se for de duas componentes, você vai ter aqui novamente um termo que é independente do px, né? Aí você vai ter aqui um b1 px, um b2 py, né? Só que aí você vai ter agora os termos que são cruzados. Você pode vir a ter termos cruzados, por exemplo, um c1 px py, né? E assim vai, né? Você vai ter, por exemplo, um C2PX2, né? Que é o termo de segunda ordem aqui, mais um C3PY2, né? Então, sempre você vai ter aqui termos, né? Que tem a ver com a ordem, né? Aqui de ordem 0, aqui de ordem 1, né? Aqui de ordem 2 e assim sucessivamente. Ou seja, você vai transformando a sua função de ordem 2, por exemplo, numa expansão de polinomial. No caso aqui é uma cônica, né? A gente pode dizer que é uma função no espaço, né? Só que é bidimensional, então isso aqui vai se aproximando de uma curva, né? No espaço bidimensional, né? Você tem cada termo desse aqui está relacionado com uma superfície, né? Bidimensional no caso, né? Uma curva, basicamente, né? Você vai tentando aproximar essa função com uma expressão de segunda ordem, né? Se for de ordem 3, tá bom? O que a gente vai ter? Como é o que a gente quer? A gente vai ter basicamente aqui uma somatória, né, de n, m, l, né? Um coeficiente aqui de n, m, l, né, relacionado com as componentes x, y, z, tá bom? Que vão ser as derivadas, por exemplo, parciais, né? df, dpx, d2, dpy, né? As derivadas cruzadas, né? As derivadas de segunda ordem e os px elevado a m, py elevado a m, pz elevado a l, tá bom? A gente vai ter esse tipo de expansão aí, tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui é uma generalização, né? Se eu quiser expandir qualquer função de três dimensões, tá bom? Com uma série de funções aqui dessas três componentes, eu vou ter diversas ordens, né? Aqui, por exemplo, é de ordem 1, aqui, por exemplo, é de ordem 2, e assim vai, conforme vai mudando esse L aí. Então, é normal você escrever qualquer função como combinação aqui das três, né, variáveis. Tudo vai depender da ordem que você está escolhendo. E esses coeficientes aqui estão relacionados com as derivadas, né? Se for em primeira ordem, tridimensional, vai ser o jacobiano, né? Se for a de segunda ordem, vai ser o hessiano, e assim vai, né? São funções aí, expressões, matrizes específicas para fazer o desenvolvimento das funções, tá bom? Não precisa você se preocupar com os detalhes disso daí, não, basta entender que no final das contas você vai ter uma função aqui de P que é expandida em termos das suas componentes, né, dependendo da potência. Por que eu quero fazer isso daí? Porque agora eu sei como calcular, por exemplo, o comutador de x na representação de Schrödinger, obviamente, dessa somatória de n, m, l, tá bom? Aqui vai ter um coeficiente, x, y, z, né? Aí eu vou renomear assim, pi elevado a m, pj elevado a m, pk elevado a l, tá bom? Isso aqui a gente vai querer calcular o comutador, né? Como o x e só comuta, né, com o j e o k, eu posso tirar o j e o k da expressão, né? Eu posso dizer que isso aqui é uma somatória de n, ml, tá bom? O coeficiente é um número, então ele comuta com um operador, tá bom? O comutador de x e s, tá bom? Com o pi elevado a n, tá certo? PJ, M, PK
elevado a L. Então, no final das contas, eu vou ter que calcular isso daqui, né? Quanto vale x i na representação de Schrödinger, pi n. Tá bom? O que eu vou fazer para mostrar isso daqui? Eu vou usar o fato de que a BC, né, é simplesmente AB C mais B AC, tá bom? Eu vou usar isso aqui exaustivamente sobre essa expressão porque tem um N aqui, tá bom? Que eu quero fazer com que essa ordem venha a baixar, até no final das contas que eu vou ter x, computador de x com P, que é IH cortado, tá bom? Então eu preciso baixar essa ordem aqui, tá ok? Bom, então x i pi elevado a n, né? Eu vou tirar aqui o representação de Schrödinger, porque a gente sabe que está tudo na representação de Schrödinger, tá ok? Então, x i pn vai ser o que? Vai ser AB, né? C, então vai ser x i pi c, quem é o c? Vai ser pi n menos 1, tá ok? Mais b, que é p i, comutador de x i p n menos 1. Bom, ajeitando aí, a gente tem que xi pi elevado a n, né? O computador disso aqui é IH cortado, vai ficar IH cortado, pi n menos 1 mais pi xi p n menos 1. Tá bom? Beleza? Então, tudo bem até aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente aplicar de novo aqui nessa expressão, tá bom? Então, x i p n menos 1, tá bom? Vai ser o quê? IH cortado p n menos 2, como você está vendo aqui, é só uma mudança de variável, né? Você tem simplesmente x i p i n menos 2 e assim sucessivamente, de tal forma que o x i p n vai ser o quê? Se eu pegar essa expressãozinha agora aqui e jogar aqui, né? Novamente, várias vezes você vai ter IH cortado pi n menos 1 mais esse rapaz aqui, que isso aqui vai dar esse pi aqui, n menos 2 com esse pi aqui vai dar pn menos 1, então vai ficar IH cortado pi n menos 1 e finalmente esse último termo aqui que vai ficar pi x i p, né, n menos 2, ok? Juntando todo mundo aí, eu chego à conclusão de que pi elevado a n vai ficar duas vezes IH cortado p n menos 1 mais pi x pi n menos 2. Então eu já consegui descer aqui, ó, duas ordens, certo? Desci duas ordens. Então, se eu desci duas ordens, né? Vamos ver quantas ordens a gente pode descer. Então, como eu desci duas ordens, apareceu um 2 aqui, continuou n-1 aqui, e aqui ficou n-2, tá bom? Lembre-se que na primeira ordem, quando eu desci, ficou só um aqui, h cortado 1. Aqui caiu só uma ordem de novo, assim como esse daqui, mas aqui caiu também uma ordem, né? Então, de forma geral, a gente pode dizer que o x pn, né, vai até um certo n máximo, tá bom? Por que vai até um certo n máximo? Porque esse cara aqui uma hora vai acabar. Uma hora o n vai ser igual a um valor máximo aqui, que isso aqui vai dar 1, vai dar p elevado a 0, então vai dar 1. Computador de x com 1 é o próprio, né, 0, é nulo. Computador de x como do operador com a constante é nulo, tá bom? Então aqui vai ficar pn menos 1 mais pn x pn menos n máximo, concorda? Eu vou até um certo n máximo, se eu continuar essa brincadeira aqui, eu vou até um certo
n máximo. Como o nosso n máximo ele acaba quando for igual ao próprio n, porque isso aqui vai zerar, né? A gente vai ter o comutador aí de x com 1, que é 0. Eu cheguei à conclusão de que xi elevado ao comutador de Pn, né, é simplesmente Ni cortado Pi N-1, que é o que sobra nessa expressãozinha aqui sempre, tá bom? Porque uma hora isso aqui vai acabar, tá beleza? Tá ok? Então, voltando ao nosso problema anterior das funções, a gente tem que o comutador, né, de xi com função de p qualquer, escalar, vai ser um somatório de nml a nml, né, e jk, tá bom? O computador de x e pin pjm pk l. Se eu substituir esse resultado aqui, o que a gente tem? Somatório de m, nl, am, nl e jk, tá bom? N e L cortado, P, I, N-1, PJ, M, PK, L, tá bom? Ora, se você observar bem, tá bom? Esse N aqui embaixo, esse P, N-1, nos leva a concluir que existiu aqui uma derivada em relação a PI. Bom, é como se eu tivesse derivado originalmente a mesma função. Então, isso aqui vai ser igual a IH cortado, né, a derivada de PI de quem? De um somatório de MNL a de MNL e JK de PI elevado a N, que foi o que foi derivado, PJ elevado a M, PK elevado a L, tá bom? Ou seja, é IH cortada, derivada do próprio F. Tá bom? Então, o comutador de x e f de p, derivada do comutador de x e f de p, vai ser igual à própria derivada do f. Tá ok? Então a gente encontrou que se, né, x e qualquer função de p é igual a IH cortado, derivada parcial em relação a p, né, da própria função, você pode fazer de forma analogamente, certo? Você pode mostrar o quê? Que o computador de p com qualquer função de x, né, vai ser igual a menos IH cortado, d de x, df de x. Ou seja, são resultados similares usando os mesmos argumentos. Por que eu fiz isso daqui? Porque eu quero só dizer que o computador de x com pi ao quadrado vai ser igual a IH cortado, a derivada dessa função aqui que é 2pi, tá bom? Para não ter que fazer muita conta, tá certo? Desta forma, a nossa equação de movimento dx e de Heisenberg dt, que era originalmente 1 sobre 2m e acortado i, computador de x e com p quadrado, né? Aqui tinha ainda o hermitiano adjunto, o hermitiano, vai ser igual só o quê? Dxh dt menos 2m hi, né? O adaga 2i cortado p, né? E presta atenção, aqui é de Schrödinger, aqui é de Schrödinger e ainda tem esse u, né? Cancela 2 com 2, o i cortado com i cortado, a gente fica só com o adaga p Schrödinger componente i, o s sobre m, né? Quem é isso aqui? É o momento da representação de Heisenberg, então
eu chego à conclusão de que dx e na representação de Heisenberg, né, vai ser P, H, M. Olha que equação interessante. Né? Olha só o que a gente obtém no contexto de mecânica quântica. Né? Você obtém basicamente uma equação de movimento, né, clássica. Tá bom? Só que com os operadores aqui na representação de Heisenberg. Então esse resultado é muito interessante, porque você elimina inclusive a dependência do H cortado. Então você cai, né, numa equação clássica de movimento. Tá bom? Então isso aqui é análogo à equação clássica de movimento. Ok? MRU. Né? Olha como é interessante. Ok? Bom, então, para solucionar esse probleminha aqui, você encontra aqui x e de t, na representação de Heisenberg, vai ser simplesmente um x de zero, né? H, né, na representação de Heisenberg, só que zero, tá bom? Mais π de Heisenberg sobre mt. Olha que interessante. Se não é aquelas famosas equações clássicas de movimento, não é? Só que aqui tem um pequeno detalhe, tá bom? Que é importante a gente constatar. Né? O operador x para a partícula livre, né, na representação de Heisenberg, né, ele está dependendo do próprio momento, tá bom? E você sabe que x e p, tá bom? Não comutam. Né? O que a gente pode afirmar sobre essa não comutatividade dos operadores? Né? Quais são as consequências aí dessa não comutatividade? Tá bom? Primeiro, a relação de comutação entre o x e de Heisenberg no tempo posterior e uma outra componente, né, de Heisenberg no mesmo instante de tempo. Tá? Você pode se perguntar o que acontece aqui. Né? Ora, como o instante de tempo é o mesmo, tá bom? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser x de Heisenberg 0, tá bom? I mais PI T sobre M, tá certo? Comutador de x j 0 mais PJ de Heisenberg M, né? Vezes T. Tá ok? Como P na representação de Heisenberg, né, são constantes de movimento para partícula livre, né, eu não preciso me preocupar com esse P aqui nesse momento, tá bom? Por quê? Porque eles vão comutar entre si, tá bom? Aqui também é o operador x na representação de Heisenberg, só que no instante inicial, que é igual ao de Schrödinger, tá bom? E esse cara aqui também é o x na representação de Schrödinger, tá bom? Então, como é que fica esse desenvolvimento aqui? Vamos fazer o desenvolvimento. Então, a gente tem o seguinte, xi de 0, Heisenberg, mais pi de Heisenberg t sobre m, que multiplica xj Heisenberg 0, mais pj de Heisenberg t sobre m, menos depois a mesma coisa, né? 0 mais pj h t sobre m, x e 0 h Heisenberg, né? Mais pi t
sobre M, tá bom? Então, essa relação de comutação ela fica assim. Vamos desenvolver aqui, vai ficar x I de Heisenberg 0, xj de Heisenberg 0, mais xi de Heisenberg 0, pj de Heisenberg vezes t sobre m. Estou explicando esses aqui ainda, esse com esse, mais pi de Heisenberg t sobre m vezes x j de Heisenberg 0, né? Mais p i de Heisenberg pj de Heisenberg m2t quadrado. E os termos seguintes vão ficar assim, ó, menos xj de Heisenberg menos xj de Heisenberg 0, xi de Heisenberg 0, tá bom? Menos xj de Heisenberg 0 sobre m, p i de Heisenberg t, menos pj de Heisenberg t sobre m, x i de Heisenberg 0, menos pj de Heisenberg p i de Heisenberg t ao quadrado sobre m quadrado, tá bom? Esses aqui vão comutar, então a gente pode cancelar isso aqui. Quem tem igual a zero, eles são os mesmos operadores e as componentes de posição comutam, tá bom? Esse aqui do momento também comuta, duas componentes do momento podem ser medidas simultaneamente e o resultado ainda está aqui nesse bolo, tá bom? O que a gente tem aqui? A gente tem um comutador de x e pegar cortado 0 pj k sobre m, né, de t menos xj de h de 0 pi sobre m t, né? E aqui a gente tem p i h xj de h de 0 t menos p j h x i h0 t sobre m. Aqui, se eu quisesse, por exemplo, eu coloquei em tempos iguais, t, mas eu poderia desde o começo aqui colocar em tempos diferentes. Por exemplo, eu poderia comparar, né, o x de t no tempo t1 aqui no t2, t1 e t2, né? Esse cancelamento aqui ele não ia perder o valor, porque ia ficar aqui t1 e t2, t1 e t2, ele ia continuar cancelando. Aqui não depende de t, então eu vou só fazer uma generalização aqui, para que a gente possa analisar o caso mais geral, né? Por exemplo, se eu colocar aqui um T1 diferente, né? Um T2, por exemplo. T2 aqui, T2 aqui, T1, T1, né? Como se T1 fosse menor do que T2 em tempos posteriores, tá bom? Só para a gente ver como é que fica, né? Aqui, ó, perceba que do jeito que está aqui, isso aqui é o comutador de xi com PJ, né? Lembrando, isso aqui na representação de Heisenberg, isso aqui também na de Heisenberg, T2 sobre M, tá bom? Só que aqui é o x0, que é igual a de Schrödinger, e o P é uma constante de movimento, tá bom? Então isso aqui é o próprio IH cortado, T2 sobre M, tá bom? Já o tempo aqui é T1, né, que é um tempo posterior, né? Então, tempo anterior, desculpa, né? Vai ficar assim, ó, PI, tá bom? De Heisenberg, XJ, comutador de PI XJ, T1 sobre M. Esse rapaz aqui, tá bom? Computador desses dois aí, que é igual a menos I T2, T1 sobre M. O que eu quero dizer com isso? Que o computador de x
I, tá bom? De Heisenberg, no tempo T1, por exemplo, né? Ou T2, né? X, J, T1, certo? Se a gente ajeitar tudo aí como a gente encontrou desde o começo, como é que fica? Se você juntar tudo aí, vai ficar IH cortado T1 menos T2 sobre M. Ou seja, né, um fato importante aqui, o, o operador posição em tempos distintos, né, ele não comuta. Então, se T1 for diferente de T2, tá bom? A gente chega à conclusão de que o x de I... Ah, mesmo a delta de Dirac aqui, né? Tá faltando a delta aqui de Kroneck, né? Desculpa. Né? Só comuta, né? Se tá faltando a delta. Porque aqui dá IH cortado, delta de J, e aqui dá IH cortado, menos IH cortado, delta de J. Então tá faltando a delta aqui. Então só comuta se as componentes forem distintas. Se for a mesma componente, não comuta em tempos diferentes, né? Ou seja, xi T2, xi T1, né? Ou seja, na mesma direção, mas em tempos diferentes, isso aqui é IH cortado, T1 menos T2 sobre M. Então, a gente mostra que não comutam. Ok? Ora, a gente sabe que quando dois operadores não comutam, né, a gente pode dizer o que sobre as incertezas deles, né? A gente pode dizer que o delta quadrado, o valor esperado, multiplicado por delta B quadrado, o valor esperado, é mais ou menos 1/4, né, do módulo do valor esperado, né, de quê? Do comutador de A com B. Tá certo? Isso aqui tudo quadrado, né? Ora, se eu pegar aqui, por exemplo, o T1 sendo igual a zero e o T2 um tempo qualquer posterior, né? A gente mostrou que o comutador de x, né, I de Heisenberg no tempo t, comutador com xi de Heisenberg inicialmente, né, era menos I cortado sobre M, certo? T. Vamos só T. Né? Isso me diz que como, né, o nosso alfa de T de Heisenberg ele é igual ao alfa de zero de Heisenberg, ou seja, o estado quântico não muda. Se eu calcular o valor esperado desses operadores sobre esse estado aqui, né, a gente vai ter assim, ó, valor esperado de delta de x i de Heisenberg em tempos posteriores ao quadrado, né, ou seja, a incerteza, calculado isso aqui no estado alfa de zero, não importa se é alfa de zero, porque é igual, multiplicado pelo valor esperado de delta x i de Heisenberg, tempo t igual a zero, quadrado, também calculado no alfa de zero, né, é maior ou igual a 1/4 de quê? Do valor esperado do comutador, só que o comutador é I, né, menos I sobre M cortado ao quadrado. Então isso aqui vai ficar cortado ao quadrado, T ao quadrado sobre M quadrado. Olha que relação interessante aqui que a gente encontra, né? Observe bem. Se inicialmente a sua partícula, né, que está livre, tiver uma largura, né, que é dado por essa expressãozinha aqui, ou seja, se o seu pacote de onda inicialmente t igual a zero tem uma certa largura, né, que é a nossa incerteza, delta x aqui e inicial, tá bom? Isso significa que em tempos posteriores, t maior do que zero, ele vai o quê? Espalhar, né? Porque perceba que a relação de certeza depende de t quadrado, ela é quadrática, né? Ou seja, a largura aqui
ela vai começar a aumentar quadraticamente, né? Para ficar sempre maior ou igual a h cortado t ao quadrado sobre 2m. Então, isso significa que o seu pacote de onda, à medida que ele vai se deslocando, ele vai ficando mais largo. A largura dele vai aumentando. Essa aqui é a largura de x em tempos posteriores. Tá bom? Ela vai ficando cada vez mais larga, ou seja, a partícula, né, tem a sua posição cada vez mais incerta, né? Ou seja, a incerteza na posição aumenta com o tempo. Aí você pergunta, por que ela aumenta com o tempo? Faz sentido isso? Faz, porque ela está livre, né? Isso significa que o momento dela é constante. Se ele é constante, ele é bem definido em todos os instantes de tempo. É como se existisse em todo instante de tempo, você seria, por exemplo, capaz de medir o momento e ia ter cada vez mais um valor certo. Não há, né, incerteza no momento. Você tem um valor constante no tempo, que não muda, tá certo? Se isso não muda, se esse valor P aqui não muda, tá bom? Obrigatoriamente, com o tempo, a incerteza da posição tem que aumentar, né? Porque eles não comutam, são operadores que não comutam, tá certo? Então, se você tem no tempo uma constante de P, né, a incerteza na posição ela vai aumentando cada vez mais. É isso que a gente encontra como resultado do desenvolvimento da partícula livre na representação de Heisenberg, né? Ou seja, um pacote de onda que originalmente tinha uma certa incerteza, tá bom? À medida que o tempo passa, né, e é quadrático, ou seja, em segunda ordem aqui, essa incerteza ela tende a aumentar cada vez mais, ou seja, o pacote de onda tende a ficar mais espalhado, né? Agora preste atenção que a gente mostrou que o centro, né, que o seu valor médio não, ele obedece uma lei de MRU, né? A gente mostrou explicitamente que o operador posição, né, ele vai com a lei de MRU. Isso significa dizer que o seu valor esperado também, você pode mostrar essa conta facilmente, a gente vai chegar nessa conta também depois, mas dá para mostrar que o valor esperado do x, né, nesse estado quântico aqui, ele varia linearmente, né? Só que o valor esperado varia linearmente, só que a sua incerteza ela aumenta, né? A incerteza de se medir a posição da partícula vai ficando cada vez maior, mesmo que o movimento seja do tipo MRU, né, do centro, tá bom? Do valor médio aqui da posição da partícula, né, tende a obedecer a um movimento retilíneo uniforme. O fato desse cara aqui ser constante de movimento faz com que a incerteza na posição aumente consideravelmente com o tempo, tá certo? Tá bom? Então, é isso que a gente pode aprender sobre partícula livre.